Por que o preso tem direito de ouvir o evangelho se ele cometeu um crime e fez mal à sociedade? Quando esse preso sai, como que a gente o recebe na nossa comunidade de fé? Qual o papel que o Estado tem nesse processo? Há papel vindo de Deus? Sabemos muito bem que a prisão é um lugar horrível e o sistema prisional no Brasil, em quase todo mundo, é igualmente horrível. Horrível. Então, queremos contribuir para dar a eles o conhecimento do Evangelho, a oportunidade de se arrependerem, de confessarem os seus pecados e crimes e de serem salvos por causa da graça. A gente hoje tem mais ou menos 600, 650 mil presos no Brasil. E essa superlotação provoca não garantia de outros tipos de direitos que os presos têm, como a saúde, a educação, até porque a pena em si, o objetivo dela, um dos objetivos, é promover a ressocialização. E a gente não consegue promover essa ressocialização, muitas vezes, em razão de o Estado não garantir esses outros direitos. E o sujeito fica lá jogado, sem nenhuma expectativa para o retorno dele para a sociedade. É um sistema caótico, com uma atuação da igreja, mas que ainda a gente não tem tanta pungência, vamos dizer assim, em mudança estrutural do sistema. Às vezes levanta na igreja e diz, olha, a gente vai começar um trabalho de capelania, quem está à disposição? Aí uns irmãos levantam e dizem, olha, eu quero, mas não tem nenhum tipo de conhecimento e de preparação para poder saber, pelo menos, que tipo de realidade que eles vão enfrentar, que tipo de problema eles vão enfrentar e quem é esse público-alvo. Nas igrejas hoje a gente tem um parâmetro, né, de culto dos homens, culto das mulheres, culto das crianças, culto dos jovens, porque a gente entende que o evangelho é um só, mas que a mensagem precisa ser contextualizada. E isso não acontece dentro da prisão. Então as pessoas vão para a prisão repetindo como se fosse um culto de domingo à noite, né, que estivesse diante de irmãos, todos convertidos, para louvar o Senhor e para levar algum tipo de mensagem. As visitas acontecem, mas um discipulado que apresente o evangelho não acontece de maneira integral e em muitos lugares nem acontece. Todos são chamados para pregar o evangelho. A criança que se converte, os jovens, a senhora. Mas esse chamado é um chamado, acho, muito específico, que é uma visão clara do que você vai enfrentar. E com isso, a necessidade de um estudo da palavra de Deus para que você pregue o evangelho na prisão e não outro evangelho. Presos dizem assim, olha, o pastor vem falar com a gente como se a única questão que nos motivasse é sair dessa prisão. Hoje, se você vai enviar um missionário para alguma outra nação, você efetivamente o prepara para ele entender a cultura, os valores, os propósitos daquele projeto que ele está desenvolvendo. E na prisão a gente não vê isso acontecer. Esse livro vai trazer, na parte teológica, as bases para que a igreja entenda o motivo ou as razões que nos levam ao presídio. Entendendo o preso, entendendo o Estado, a igreja, o capelão e entendendo que Deus está nesse processo e que isso inclui a missão da igreja. Não é apenas deixar os crentes preocupados com os encarcerados, mas também abrir portas para exercermos alguma influência sobre o Estado, sobre o nosso sistema penitenciário. O livro quer contribuir nisso, mostrar efetivamente para as igrejas, em vários aspectos, como é possível anunciar o evangelho de maneira prática e efetiva e que gere resultados de acordo com o evangelho.